Gente, é bem irônico, né, como as coisas acontecem, né? Porque a gente tava falando essa semana sobre guerra, sobre matança, sobre, é, sobre batalhas, sobre derramamento de sangue, sobre pessoas cidades que eram arrasadas, né, pelo povo de Israel. E aí acontece aquilo ontem, lá no Rio de Janeiro, e aí a gente se pergunta, né, qual é o papel do cristão? Qual é o papel, qual é a posição do cristão numa situação como essa? Ele apoia a violência, ele apoia a guerra, ele apoia a morte. Qual é o caminho do cristão? Acontece que, embora o contexto do que aconteceu lá no Rio de Janeiro seja diferente desse aqui, é uma outra situação, mas existe uma função, existe um papel, uma função que a gente pode desempenhar em cada caso, que é esse que Samara falou. Orar pelos inocentes, aqueles que estão no fogo cruzado, aqueles que estão ali sofrendo diante daquela... pessoas que não têm nada a ver com aquela operação e que nessas situações de conflito, nessas situações de guerra, o cristão possa ser diferente, o cristão possa promover a paz, promover a pacificação. Jesus nos chamou não para ser pacifista, mas para ser pacificador. O pacifista, ele não transforma a situação, ele não transforma a briga em calmaria, a guerra em paz. Ele promove ali um momento, mas não definitivo. Jesus nos chamou, em Mateus 5, para nós sermos pacificadores, agentes de transformação, de mudança, que a nossa conduta ajude a mudar a conduta dos que estão ao nosso redor, que a nossa calma emane para os de fora. Então, gente, essa é a função, essa é a missão que Deus nos deu. E para que nós possamos ser assim, o maior exemplo que foi dado foi o exemplo de Jesus. E essas passagens aqui do início da quinta falam exatamente como é a natureza de Cristo, e essa natureza também nós devemos desempenhar. Em Isaías 9,6, que é aquele famoso verso... Sim, pode falar, Samara. Pode falar. Bom dia, irmãos. Olha só, a coisa é tão séria que a gente vê isso no Rio de Janeiro, mas em Natal, Ponta Negra, Morro de Mãe Luísa e tantos bairros, às vezes o SAMU precisa socorrer alguém e alguém do tráfico já não está deixando. A gente não sabe, mas eles estão controlando até se você vai subir ou não para atender alguém. Isso é triste. Tá entendendo? A gente vê isso em massa acontecendo na televisão e a gente só vê o Rio de Janeiro, mas Natal, pronto, tem trecho lá em Ponta Negra já, principalmente lá, que eles já colocam assim, já controlam. Você tem que tomar muito cuidado se você chegar em alguma rua por engano, não conhecer, eles já estão controlando tudo, sabe assim? Com mensagens, com códigos, e você não imagina nunca que Natal já está desse jeito. Só para você entender, a gente está vendo em quantidade, mas nos bairros, eu me choquei quando um médico falou, eles já falam assim, só pode ir até ali. Não, não vai isso, não vai aquilo. E está nas mãos de Deus mesmo, viu? Porque a gente não vê esse lado obscuro aí, mas o controle está grande do tráfico. Por aí, a gente tem que entender as entrelinhas, né? Então você começa Não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. Aqui em Guamaré todo dia é uma operação, sabe? Todo dia é uma operação da polícia. A gente procura agora aqui na sede, os carros estão mais para baixo do meio, está um caso sério. Então, irmãos, como eu não sei se eu consegui colocar aí, eu estava pensando, envolve crianças, idosas, grávidas. Tem gente que está deixando de ser assistido porque a polícia não está podendo passar para certos locais. A saúde, até a ambulância, até SAMU, tudo está sendo prejudicado. Bom, vamos orar, é por isso que eu digo, a gente tem que orar, porque a gente conhece que não conhece, porque tem os inocentes mesmo, os inocentes. Verdade. Então, gente, como a Samara falou aí,
O mundo está vivendo uma situação de tensão, violência de todos os lados, pessoas que se sentem inseguras, pessoas que se sentem indefesas, que se sentem ali, não se sentem livres, né, na situação como essa, tanto lá fora como aqui em Natal, como em várias cidades. E tem algo que Jesus que ele passa para nós sermos também. Em Isaías 9,6 fala que o mundo está na mesma situação que estava hoje, nessa situação de guerra, nessa situação de conflito, nessa situação de insegurança, de medo, de desespero. Mas aí apareceu alguém, e esse alguém mudou tudo. Isaías 9,6, verso 2. Isaías 9, verso de 1 a 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Amém. Verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém. No tempo de Jesus estava que nem hoje, estava tão ruim quanto hoje. A violência por parte dos romanos, a violência por parte do governo que dominava o mundo naquela época, tornava um ambiente difícil de se viver. E as pessoas viviam nesse vale da sombra da morte o tempo todo. E no meio daquela situação, resplandece a luz. Aparece esse ser, aparece essa pessoa para pregar a paz, para ser a paz em pessoa. E aí vem o verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. É isso que ele é. E existe uma música que diz assim: o que Cristo oferece, ele é. Se ele oferece paz para todos nós, é porque ele é a própria paz. E o Desejado fala que na vida de Jesus, onde ele estava, estava a paz. Ninguém que esteve em contato com Jesus, que passou tempo com ele, voltou estressado. Ah, como eu voltei estressado depois de conhecer Jesus. Ah, como eu voltei com vontade de brigar, com vontade de destruir outra pessoa, com vontade de... Não. Toda pessoa que tinha contato com Jesus era transformada e moldada pelo caráter dele. Infelizmente, tinha alguns que demoraram muito para ter essa transformação. Por exemplo, os filhos do trovão, mesmo estando com Jesus, ainda queriam que Deus derramasse fogo do céu sobre os samaritanos. Mas o caráter deles foi sendo transformado até João depois escrever a carta começando assim: filhinhos meus, amados meus, Deus é amor. Então Deus trabalhou o caráter daquele João que queria a guerra para o João amoroso, o discípulo do amor. Então, Deus primeiro, para transformar o mundo, ele precisa transformar cada um de nós. Para acabar com as guerras do mundo, que elas não vão acabar, né? Elas vão só piorar até Jesus voltar. Mas para acabar com a situação ao nosso redor, Deus primeiro faz a transformação em nós. E essa é a mais difícil, porque às vezes a gente não quer ser transformado, a gente quer manter aquela natureza ruim. Então Deus, através de Jesus, trouxe a paz para o mundo. Ele é a própria paz. Ele coloca em nós aquela paz interior, aquela paz que nos preenche, aquela paz que nos completa. E também ele faz a paz entre nós e Deus, que havia aquela separação entre a humanidade e Deus, Deus faz a paz. E também ele nos promete a paz eterna, a paz da vida eterna. Amém. Onde não vai haver mais guerra, onde não vai haver mais matança, chacina, morte. Tudo isso vai ser coisa do passado. Então, paz interior, paz entre nós e Deus, paz eterna, paz para os que estão longe, paz para os que estão perto. Amém. Essa é a função do Espírito de Deus, através de Jesus. Trazer paz ao mundo. E existe uma frase de um hino binário que é assim: haja paz na terra a começar em mim. Essa música do final aí é inspirada no hino binário que tem essa frase: haja paz na terra a começar em mim. Então, se Jesus for o primeiro agente da paz, nós também temos que ir nas pisadas dele, também temos que ir nos passos dele. Permitir que Deus nos traga paz, primeiro interior, paz nos nossos relacionamentos, em nossa família, e paz na igreja. Se nós formos desunidos, se na igreja não houver paz, se na igreja não houver companheirismo, como é que as pessoas vão querer ser como nós? Como é que nós vamos esperar
que ter isso em nos nossos outros núcleos, né? Então a paz deve começar em nós, na nossa família, na igreja, e então passar para o mundo, certo? Então, gente, isso aqui é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar. E aí, ó, tem uma promessa lá em Miqueias 4, verso 3, que diz assim: Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então Deus tinha uma promessa para o povo de Israel condicional. Se o povo de Israel se mantivesse no seu propósito, se o povo de Israel fosse um povo missionário, era para as nações aprenderem com o povo de Israel que era ter paz, e assim logo elas iriam deixar a guerra de lado. Então Deus tinha esse plano, esse pensamento de paz e não de mal para o povo de Israel. Mas, como você sabe, o povo de Israel não escolheu a Deus, então esses planos não se cumpriram para o povo de Israel. Então tinha essa promessa de que se o povo de Israel fosse fiel, as nações iriam aprender a paz. E existe uma religião, uma igreja que prega que com o passar dos anos as pessoas vão desaprendendo a fazer o mal e aprendendo a fazer a paz. Eles pegam esse verso e aplicam de forma literal, que no futuro o mundo vai ficando cada vez melhor, o mundo vai ficando cada vez mais consciente, as nações vão começando a ficar mais controladas e não vai ter mais isso. Não, isso é uma falácia, gente. Se chegar uma pessoa dessa na sua casa dizendo essa mensagem, não acredite. O mundo não vai ficar melhor. O mundo não vai se tornar um lugar pacífico. As guerras não vão parar de acontecer. Pelo contrário, à medida que Jesus estiver mais perto de voltar, vai ficando cada vez pior. A esperança, a saída é para cima. Não para o lado. Não é uma ideologia política. Não é um lado político que você escolhe que vai trazer paz e resolver os problemas do mundo. Não. A nossa saída é para cima. A nossa resolução máxima dos conflitos vai ser a pedra que vai bater nos pés da estátua. Amém. Essa deve ser a sua esperança, essa deve ser a minha esperança. Mas, até Jesus voltar, nós podemos ser agente de paz. Nós podemos ser agente de transformação. Certo? E para quem diz que essa questão de paz só é uma coisa do Novo Testamento, coisa do cristianismo, e não tem isso no Antigo, a lição traz a história de 2 Reis 6. Estava lá Eliseu na cidadezinha, em Samaria, junto com Geazi, e aí viram os exércitos do rei da Síria chegando, e aí Geazi não enxerga, quer dizer, ele olha apenas os exércitos, e Eliseu mostra para ele o reino espiritual, os anjos de Deus que estavam protegendo eles ali, e ali Eliseu pede a Deus, pede que faça com que eles fiquem cegos, fira eles de cegueira. E aí, depois de ferir eles de cegueira, Eliseu agora conduz aqueles homens, todo aquele exército do rei da Síria, todo mundo cego, para dentro de Samaria. E depois pede a Deus para que abra os olhos deles, eles abrem e eles estão todos cercados. O exército dos assírios, que é o exército inimigo, estava dentro de Samaria, todo mundo agora cercado pelo exército de Israel. E aí chegou o rei de Israel para Eliseu e disse assim: olha, posso feri-los, posso acabar com eles, posso destruir todos eles agora, que você colocou eles aqui no meio, com certeza com o propósito de eu matar, de eu acabar com eles, né? E aí Eliseu disse: não, você não vai matar eles, você não vai acabar com eles. Eles são seus inimigos, mas você não vai matar eles, você não vai acabar com eles. O que você vai fazer é o seguinte: você vai dar pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu Senhor. Então o rei de Israel deu um banquete para todos os soldados inimigos. E aí eles voltaram para a Síria e nunca mais houve uma investida da Síria contra a terra de Israel. E existe o princípio de Salomão: faça o bem ao seu próximo para que você amontoe brasas vivas sobre a cabeça dele. A resposta de Deus para a guerra é a paz. A resposta de Deus para a guerra é o amor. Não é combatendo da mesma forma que você vai resolver o problema. É combatendo da forma certa.
combatendo o mal com o bem, a guerra com a paz, sendo diferentes e na contramão de um mundo que vai na direção da violência. Esse é o caminho dos servos de Deus. Esse é o caminho da igreja de Deus. Esse é o caminho de cada um de nós. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem que o Senhor nos traz através da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter paz, primeiro dentro de nós, essa paz que o Senhor dá, que o mundo não dá. Nos ajuda a ter paz em nossa família, paz em nossa igreja, para que assim possamos passar paz para os outros ao nosso redor. Claro que não vamos resolver os problemas do mundo, claro que não vamos acabar com os conflitos do mundo, mas nós podemos ser agentes de transformação e de mudança onde nós estamos instalados. A igreja precisa ser um agente de transformação na comunidade onde ela está. Se a igreja estiver na comunidade e a comunidade não sentir falta da igreja, se um dia ela se acabar, então o propósito dela foi em vão. Então nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua missão, não só de pregar o Evangelho através das doutrinas, mas pregar o Evangelho através das nossas ações de paz, das nossas ações de mudança. Fica conosco. Agora abençoa o estudo do livro, ouço pedir mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode dar cunhado. Vou passar o livro para dar cunhado.